bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno mais uma vez para a VFX Produções. Estamos trabalhando na produção de uma vinheta comercial para uma empresa fictícia de consultoria. Ao final do primeiro tutorial, a gente parou na construção aqui do ambiente que vai servir de cenário para a nossa cena, e estamos colocando agora os videoclipes, mais precisamente dizendo, que vão compor aqui a cena. Então a gente colocou o chamado stroke B, que vai fazer aqui a composição do piso da cena, e em seguida eu vou dar Ctrl D neste layer, duplicando, e com a ferramenta de seleção eu vou segurar aqui, travando no eixo Z, que é a setinha azul, até que apareça a letra Z na tela, que vai me certificar que eu estou movendo ele apenas no sentido vertical. E eu vou puxar ele acima, posicionando aqui, me dando essa impressão de um teto, certo? Ocorre que os dois vídeos estão em sincronia perfeita e essa simetria aqui não está legal. Então o que a gente pode fazer? Como a gente vê que a duração do vídeo é exatamente a duração da vinheta, nós vamos ter que fazer um time remapping aqui para estender a duração desse vídeo. O que a gente pode fazer? Vamos em Time, Enable Time Remapping, é tentar puxar o keyframe para fora. Você vê que agora as duas já possuem um layout diferente. E além disso, eu posso rotacionar aqui, travando no eixo Y, e com o auxílio da tecla Shift, eu faço a inversão, me dando a espiral girando agora no sentido inverso também. Então agora já temos um visual diferente para ambos os videoclipes. O de baixo, eu vou voltar com as ferramentas de seleção aqui, eu vou puxar mais acima aqui para dar a impressão de que a câmera está mais próxima do piso do que do teto, dando uma profundidade maior na cena. Inclusive a gente pode fazer isso através da câmera, movendo a câmera em si. Então eu vou pressionar P e vou descer a posição, aliás, vou aumentar, né, a posição Y até 300, me dando esse visual mais apontado para a parte de cima. Nesse ponto eu sugiro que a gente comece a fazer os procedimentos de animação, porque só em função deles a gente vai poder otimizar e ajustar aqui o posicionamento dos objetos que estão na cena. Então nós vamos inicialmente trabalhar com a câmera, e para isso eu vou adicionar um novo objeto nulo. Eu vou renomeá-lo para controle câmera, e eu vou pressionar F4 aqui, vou transformá-lo em um objeto 3D e vou parentar a câmera através da ferramenta Pick Whip ao objeto nulo. Então nós vamos fazer a animação. Deixa eu aumentar aqui o zoom no timeline. Vamos fazer uma animação de 1 segundo aqui para a chegada da câmera na cena. Então eu vou pressionar P com o nulo selecionado, abrindo a sua posição, e eu vou assumir que essa aqui vai ser a posição de chegada da câmera, e vou marcar um keyframe travando essa posição. Eu vou levar a agulha para o início, vou puxar o nulo até menos 650, nos dando esse movimento aqui,
Se eu quiser, eu posso fazer uma suavização através do Easy Ease In, que dá mais velocidade no início e vai freando até chegar na posição estática. Além disso, deixa eu ver aqui na vista topo, só para ter uma noção de distância, a gente vê a animação ocorrendo. Perfeito. Nós vamos animar também essas duas formas, os strokes B. Vou selecionar ambos aqui. Vou pressionar P. E na mesma posição em que a câmera para, ou seja, 1 segundo, eu vou marcar um keyframe, travando a posição de chegada deles. Vou levar a agulha para o início e eu vou trazer eles para trás em Z, mais ou menos até essa posição, até que eles saiam da tela. Agora a gente pode fazer o mesmo esquema de suavização aqui, Keyframe Assistant, Easy Ease In, e retornamos aqui a vista para a câmera ativa para ver como ficou. A gente pode trabalhar na transparência também dos strokes, com eles dois selecionados aqui. Eu vou pressionar Shift T, vou levar a agulha para a posição final aqui, na opacidade, eu vou marcar um keyframe. Aliás, eu vou colocar 100% bem antes aqui, só para não ficar aparecendo no começo. Eu zero e faço aqui de 0 até 8 quadros a aparição total dele para 100% de opacidade, só para sair do quadro vazio para a entrada na cena. Então a gente tem por enquanto isso aí. Vamos continuar adicionando outros elementos de animação. A câmera nesse ponto ela vai fazer uma varredura, tá? Então a gente vai fazer, nós temos o que? Nós temos 30 segundos, então dividido em mais ou menos 5 partes. Eu vou fazer uma varredura mais ou menos até 4 segundos, se for preciso depois a gente ajusta isso aqui. Então eu vou colocar a agulha em 4 segundos. E eu vou trabalhar aqui na posição da câmera, não do nulo, mas da câmera. Então eu vou travar aqui no ponto de chegada do nulo. Eu crio um keyframe também. E aqui eu vou levar a câmera para o lado. Então vamos ver como isso fica de cima. Tá ok? Então a noção exata do que está acontecendo em vista de cima. Então retornamos agora à vista da câmera ativa. Vamos adicionar agora o elemento de texto inicial. Eu vou pegar a ferramenta de texto, eu vou clicar, eu vou digitar o nome da empresa aqui, pode ser Elite Consultoria. Pressiono Ctrl A para selecionar todo o texto, trabalho aqui no tamanho. Você pode escolher a fonte da sua preferência, tá certo? E vou colocar o texto em 3D, de forma que ele interaja com a câmera. Então esse vai ser o ponto de chegada do texto. Deixa eu descer ele um pouco mais aqui em Z, vou posicionar ele abaixo aqui da câmera no timeline. E em seguida eu vou criar uma sombra fictícia para esse objeto. Nós vamos trabalhar com a criação de um sólido para tal. Eu vou em Layer, New, Solid. Vou chamar aqui de sombra.
texto, mesmo tamanho da composição, etc. E eu vou fazer aqui um retângulo de máscara mais ou menos do tamanho do texto e vou abrir a propriedade de máscara, aumentando o feather bastante, mais ou menos 43 pixels. Em seguida, eu vou transformar esse layer em 3D. Vou pegar a ferramenta de rotação e vou, aliás, eu vou pegar, antes de mais nada, o Pen Behind e vou descer o ponto de ancoragem aqui para o centro da sombra, porque agora eu vou girar esse objeto no espaço, travando aqui em X, como você pode ver, e pressionando a tecla Shift. Agora a gente tem ela projetada no chão. Vamos agora ver aqui de cima como que ela está em relação ao texto. A gente vê o objeto de texto aqui representado por essa linha vermelha. Então eu vou posicionar ela mais ou menos aqui embaixo. Vou abrir um pouquinho a máscara para que ela possa aparecer um pouco mais. E vou retornar para a vista da câmera ativa. A gente pode subir ela em Z de forma a encostar no texto. Eu vou colocar abaixo do texto e eu vou parentar essa sombra ao objeto de texto, de forma que, se a gente animar isso aí, ele vai mexer, ele vai se mover junto com o texto. Então eu vou desselecionar aqui para ver. A sombra está um pouco sólida demais, então a gente seleciona, trabalha na transparência. Eu pressiono T para abrir a opacidade e vou diminuir aqui até o que? Então 45%, mais ou menos. E agora eu tenho o sombreamento do texto, dando uma excelente noção de espaçamento, né? Já criando a ambientação para a cena. Então agora nós vamos trabalhar na animação desse texto. Ele não vai ficar aqui desde o começo. Nós vamos fazer uma chegada dramática para esse texto na cena. Então eu vou selecioná-lo e eu vou pressionar a letra A para abrir a propriedade Anchor Point, que é seu ponto de ancoragem. Feito isso, eu vou puxar aqui em Z até 1000. Eu vou digitar aqui 1000. E agora eu pressiono P e vou trazer ele de volta para a cena, puxando para trás até a posição que eu desejar aqui. E para que a gente fez isso? Porque tendo o ponto de ancoragem distante do objeto, permite que a gente faça uma animação de rotação agora em grande escala. Eu vou pressionar R para abrir o parâmetro de rotação e você vê aqui o parâmetro Y Rotation, que a gente pode alterar, obtendo agora um movimento de rotação largo. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar até o ponto inicial, vou aumentar o zoom aqui e vou colocar a câmera aqui no ponto de chegada da animação, botar a agulha, aliás, e vou travar aqui o Y Rotation nesse ponto e vou levar para o início, um pouquinho antes, um pouquinho depois do início, e vou trazer aqui para mais ou menos 220 e vou também fazer a suavização Easy Ease In, me dando esse movimento, e vamos matar a opacidade
eu vou pressionar Shift T para manter a rotação aberta aqui, para ter uma referência de onde estão os keyframes. Vou para o segundo keyframe, travo a opacidade em 100%, levo para o primeiro keyframe e 0. Se quiser, pode fazer uma animação mais curta de opacidade, só para ter o fade in, né? Se ficar a sombra também está lá, a gente pode fazer o mesmo com a sombra. Eu vou pressionar aqui, vou marcar um keyframe, 46%, vou levar para o início aqui e 0 também a sombra. Então a gente agora tem isso aqui. Então a coisa vai tomando forma. Nós vamos ficando por aqui porque o tempo esgotou. Eu vejo vocês daqui a 3 dias. Deixa um abraço. Aqui falou Bruno 1 para VFX Produções.